Nós estamos fazendo uma série sobre um tempo novo de Deus. Quantos aqui desejam um vinho novo de Deus, amém? E essa é a quarta semana. Para você que está vindo aqui pela primeira vez, essa é a quarta semana que a gente está nessa série, o tempo novo de Deus. E é muito interessante que nós entendemos que Deus, ele tem algumas, nas escrituras nós vemos que o Senhor, ele se manifesta de forma nova todos os dias. A partir do momento que você crê que Deus criou a terra, e ele é cheio de criatividade, e toda a contemplação, tudo que a gente pode contemplar a nível da criação, nós entendemos que veio através do Senhor. Deus, ele ordenou que se fizesse. Então, quando a gente vê aquela beleza do oceano, das montanhas, das árvores, da natureza, a gente fala assim, cara, não tem como ser um Big Bang, consiga com tanta perfeição formar cada átomo, molécula, DNA, todo no nosso corpo, e toda essa perfeição de como a gente pode gerar uma criança. Cara, que coisa perfeita. Isso só podia vir de alguém perfeito, que nunca foi criado, mas ele sempre existiu. E essa capacidade que Deus tem, ela é muito notória e ela é muito tangível. Deus é vinho novo. Repete comigo, Deus é vinho novo. Então, ele tem essa capacidade de ser novo em nós. E é uma das condições que ele pede, como o apóstolo Samuel, ele pregou sobre o problema da primeira semana, foi o problema do contentamento. Ele usou o exemplo de Zacarias. Vocês se lembram? Zacarias ali fazendo o seu ritual judaico, é uma voz de Deus, ele chega diante do povo, ele chega diante de Deus e faz o que ele tinha que fazer todo domingo. E aí o anjo aparece e fala, cara, você vai ter um filho. E aí Zacarias ouve de um anjo mesmo assim, ele é incrédulo diante daquela declaração daquele anjo. Ou seja, o perigo do contentamento é justamente que o contentamento ele vai te confortar num lugar, te fazer achar que você já está muito bem. Nesse tempo nos Estados Unidos eu tive um amigo e ele falou assim, cara, eu sinto que Deus tem um chamado para mim, mas eu não quero seguir esse chamado, porque se eu seguir esse chamado eu sei que o diabo vai ficar furioso, e eu quero deixar o diabo dormindo, que eu estou mais ou menos, o diabo fica mais ou menos. Se eu começar a me engajar com a igreja, se eu começar com o ministério, se eu começar com missões, o diabo vai se levantar contra mim. Deixa eu te dizer, o diabo nunca vai ter poder contra você se você estiver alinhado com o Senhor. Essa é uma verdade bíblica, essa é uma verdade das escrituras. O sangue de Cristo, ele tem poder sobre toda a artimanha do inimigo. O que o diabo quer, talvez o que você não deveria fazer, era justamente fazer o que o diabo quer que você faça. Seria um pouco esperto da sua parte. Então o perigo do contentamento, ele faz com que você se estacione, não só se estacione, mas você fique satisfeito em ser estacionado. Então nós oramos para que esse tempo que a gente está falando de vinho novo, você não esteja contentado, você seja cheio do Espírito, você deseje algo mais, amém? Depois nós falamos sobre os atributos de Deus. Deus é um Deus onisciente. Deus é um Deus onisciente, amém? Deus é um Deus onipresente, amém? Deus é um Deus onipotente. Eu sabia, só estava vendo se vocês estavam comigo. É interessante a gente entender que nós não somos perfeitos, mas seguimos a um Deus perfeito. Nós ainda temos a natureza adâmica, ou seja, nós ainda temos uma natureza carnal, mas quando depositamos a nossa confiança em Cristo, nós então temos a natureza espiritual, ou seja, a natureza eterna. Então, o que nós cremos? É que essa perfeição virá se manifestar na segunda vinda de Cristo, onde a natureza adâmica, que ainda está em nós, irá morrer, e assim nós seremos um com o Pai. Enquanto isso não acontece, nós ainda temos a carne. Mas o que é consolador nessa mensagem é o seguinte: Deus é um Deus perfeito nos seus atributos. E o meu pai e o apóstolo, ele falou que nós somos deusinhos. E eu fiquei muito feliz que ele fez uma observação, falando, não significa que você é Deus. Isso foi muito importante. Eu falei, glória a Deus que ele falou isso. Porque você imagina que quando a pessoa é arrogante, ela já é arrogante. Saiu da igreja, o pastor falou que ele é deusinho, aí vai piorar. O cara vai ser uma arrogância em pessoa. Então, qual é a intenção? A igreja em Antioquia foi a primeira igreja gentílica no Novo Testamento. Ela foi fundada e dali ela foi uma igreja que tinha uma característica de ensino, ela tinha uma característica apostólica, ou seja, ela foi a primeira igreja gentílica que teve Barnabé mentoriando Saulo, e Saulo ali foi enviado com Barnabé pela igreja de Antioquia a começar a fazer missões. Isso está em Atos, no livro de Atos, no livro da igreja primitiva. E a palavra cristão significa pequenos discípulos, ou pequenos cristos. Vocês estão comigo? Então, cristãos, na sua origem, significa
pequenos cristos. É isso que o apóstolo estava dizendo, que nós temos a identidade do Senhor, e isso é maravilhoso. Ou seja, pastor, nós somos onipresentes? Nós somos onipotentes? Nós somos oniscientes? Não, mas nós servimos um Deus que é. Amém? E nós temos o privilégio de nos chamarmos cristãos, que na origem da palavra significa pequenos cristos. E essa palavra não era muito usada, e essa palavra foi pela primeira vez usada na igreja de Antioquia, na história da igreja no livro de Atos, mas ela não era muito usada. Por quê? Porque a palavra cristãos, elas tinham uma associação com perseguição. Então, porque era uma igreja muito perseguida, eles não usavam. Depois, a série fala sobre ser um vaso novo. Meu pai usou o exemplo de sermos odres novos. Se lembra, Mateus, quando os discípulos chegam para Jesus e falam, cara, os seus discípulos no jejum, e Jesus ele fala o seguinte, olha, vai haver um tempo que todos vocês vão jejuar, mas ele faz uma analogia, ele fala, não se deita pano de remendo, isso aí, irmãos. Eu sempre troco isso. Por quê? Porque estava eu preparado para pregar? Todo pregador está preparado para pregar. Quem pode dizer glória a Deus aí? Mas ele fala, não se pode deitar vinho novo em odres velhos, porque aquela estrutura, o meu pai explicou muito legal, ele falou que aquela estrutura, semana passada, ela se arrebenta, ela não tem uma estrutura. Não tem a ver só pelo fato de ser velha, é que literalmente a estrutura física daquele molde, daquele vaso, ela não suporta uma fermentação do vinho naquele vaso. É interessante a analogia de Cristo, e é essa palavra que nós estamos falando, que Deus tem um vinho novo para nós. É que o fato dessa analogia se fazer presente para nós significa o seguinte, que o Senhor tem o Espírito Santo, e se nós não formos um vaso novo, e condicionarmos nossas estruturas carnais debaixo da soberania de Deus, nós não vamos conseguir receber o novo. Então é muito fácil a gente profetizar novo, a gente declarar novo, a gente cantar vinho novo, a gente querer vinho novo. Ora, quem não quer? Mas a gente não proclama, não profetiza tanto a necessidade que a gente tem de ser novo, dar o novo, renunciar o novo e fazer tudo o que é necessário para que a gente assim receba o novo de Deus. Amém? Então, isso é muito tremendo. Hoje é a última parte da mensagem e é uma pena que isso aconteceu, porque ontem eu falando com meu pai, ele estava muito animado, e eu tenho certeza que o que ele ia trazer seria incrível, seria muito melhor do que qualquer coisa que eu possa fazer aqui, mas eu vou trazer aqui, debaixo da orientação dele. Um momento, por favor. Quem está feliz aí? Hoje a palavra, então, é o vinho novo. E o vinho velho sempre será melhor o vinho velho sempre será melhor. Analisando um pouco sobre isso, é um espírito nostálgico. Vocês se lembram quando Paulo ele escreve uma carta, Lucas capítulo 5? Não sei se você pode projetar Lucas capítulo 5, versículo 39. Vamos ler? Disseram-lhe então eles, por que jejuam os discípulos de João muitas vezes fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse, podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Repete comigo, dias virão, e esses são os dias. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola, ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita o vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Olha que antagônico aqui, vamos destacar essa última declaração. Vocês estão comigo aqui? E ninguém tendo bebido o velho, vai querer o novo, porque diz, melhor é o velho. Isso me traz muito uma analogia sobre um espírito nostálgico.
quando a gente experimenta certas coisas na igreja, a gente se prende, a gente se casa com algumas experiências. E aí o Senhor, Ele quer fazer algo novo. Quem crê nisso? E a gente entende que a gente não é casado com o sistema. A gente é casado com a visão de Deus. A gente não é casado com um sistema religioso, mas a gente é casado com a visão. A gente tem uma aliança com a visão, quem Deus é. Mas é muito, muito ruim, muito difícil no meio cristão a gente se desvencilhar, ou seja, se apegar ao mover novo que Deus tem. Por quê? Porque a gente experimentou o velho. Veja, deixa eu te falar uma coisa. Muito interessante eu estar falando isso, porque eu estava no telefone com meu pai, antes de estar com o Leandro, eu dei uma carona para o Leandro, R$5, irmão. Mas eu falei assim, pai, isso está acontecendo em Colorado, isso está acontecendo na igreja. Ontem eu estive pregando na Igreja Batista Atitude. Ontem um pastor orou por um líder que ia sair para um outro líder entrar. O espírito nostálgico é um impedimento para que o novo venha. Ou seja, todas as experiências da igreja na nossa vida aqui como segue, elas são experiências excelentes e de Deus, no tempo de Deus, mas não significa que são eternas. Nós não nos casamos com a nostalgia. Quem está comigo? É importante que nós entendamos, você desonra o antigo. Não, eu não desonro o antigo, eu honro o novo. E é importante a gente entender que nós queremos nos casar com o novo, nós queremos romper com o novo. E para romper com o novo, nós precisamos ter um diferente mindset, uma diferente mentalidade, que é o seguinte, o velho já foi, aquilo que Deus fez, Ele já teve que fazer. Quando Paulo fala assim, eu não tenho a escritura, desculpa, mas o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu esquecendo-me de quê? Eu esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu estou o quê? Eu estou avançando. Deixa eu te falar, cara, o que Deus tem feito no meio da SEG nesse tempo de pandemia, só louco não vai entender que Deus está com a gente, cara. Deus é um Deus tremendo, Deus é um Deus de milagre. Então Paulo está falando assim, olha, eu esqueço-me das coisas para trás ficam. O que é? A sua prostituição, Paulo, você perseguia o cristão, você matava cristão, você consentiu na morte de Estevão de forma totalmente desonrada na lei judaica. Paulo, você era um crápula, você era um idiota, você matava e perseguia cristãos. Amém? Ele esqueceu disso, mas não só coisas ruins, mas também coisas positivas, ou seja, existem formas que Deus atua no teu passado que Ele não vai querer atuar de novo. E tudo bem. O que acontece? É que é muito mais fácil para a gente se confortar no método e não ser desafiado por Deus de sermos melhores. E aí a gente tem esse espírito nostálgico. Ah, Deus, aquele tempo de 1999, quando esse lugar tinha gente caindo pelas janelas. E a gente adorava e tinha gente sendo curada, eu quero isso de volta. E Deus falou assim, cara, você ficou 40 anos para construir a arca e eu usei ela 40 dias. O problema de Noé não foi somente a construção da arca e anunciar uma chuva que aquela geração nunca tinha experimentado. Você entende? Eu vou falar assim, olha, em 2020 vai vir sobre nós uma pandemia que ela vai parar o mundo, ela vai parar a economia e ela vai se chamar Covid-19. Embora já tinham esse nome já tinha sido diagnosticado antes, já tinha sido descoberto. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando Noé profetiza, cara, Deus vai trazer uma chuva e um dilúvio, ele está profetizando algo que nunca aconteceu. Você entende? Ou seja, no contexto, era uma loucura ele profetizar, cara, eu vou construir uma arca. Pô, não, aí, cara, não, quando chove em Honório Gurgel, aquela chuva de verão, tem que ter uma arca, literalmente, porque a gente já viu acontecer. Vocês estão comigo? Então é fácil para a gente acreditar e alinhar no novo, na palavra profética, quando a gente entende a circunstância disso. Mas naquele tempo Noé, ele fala uma coisa que não era ainda existente, aquela geração não tinha presenciado chuva. Ou seja, o que foi desafiador para Noé? Obviamente, construir uma arca sem tecnologia, sem nenhum software, sem nenhuma equipamento, ele construiu uma arca. Ele demorou, se eu não me engano, irmãos, 45 anos, uma coisa assim. 100 anos, não me corrige não, em nome de Jesus. Quando eu falar que é 45 anos, é 45 anos, que agora pegou mal para mim. Tem um irmão que eu vi, tá, com os meus olhos, que o irmão, começa as histórias, também, não ia pregar, tem que contar a história. Profeta, né, sabe como é que é o profeta? Vem aqui, que Deus vai te curar, a igreja toda, aleluia, glória a Deus. Irmã, vem aqui na frente. Deus está me dizendo que Ele vai curar o teu problema de próstata agora. Aí tem sempre uma pessoa, né? Pastor,
mulher não tem próstata. Aí ele, xaraca. Não me corrija. Deus vai te dar uma próstata 9? Fala comigo do ministério profético. O ministério profético é bíblico. Então vamos voltar aqui a Noé. Noé era um desbravador em anunciar uma construção de algo novo com um problema que nunca existiu. Agora, a maior problemática dessa história não foi o fato de Noé ter construído uma arca totalmente sem nexo. Uma questão climática que não tinha sentido. É tipo eu vender gelo no Alasca. Quem quer gelo? Quem quer comigo? É tipo eu vender um guarda-chuva num lugar que não chove. A maior problemática, no entanto, não foi o fato de Noé ter construído uma arca sozinho, diante de tanto escárnio e zombaria. O maior desafio de Noé foi depois de tantos anos, como eu falei antes, 100 anos construindo a arca, ele ter usado por 40 dias e 40 noites. Você imagina quando o dilúvio acaba, então ele vê a terra e ele fala assim, cara, e agora a primeira igreja depois do dilúvio, a arca de Noé. Aqui vai ser onde os levitas vão ficar. Agora está com muito espaço, os animais foram embora, né? Essa vai ser a igreja. O maior desafio de Noé não foi fazer algo pelo Senhor, mas foi entender que aquilo já tinha passado, era descartável. É assim que Deus trabalha, e às vezes parece frio e calculista, não é? Mas quem conheceu a mente do Senhor que poderia julgar como ele deveria fazer? Senhor, o Senhor não poderia ter vindo de um nascimento virginal, o Senhor tinha que vir dos céus, para todo mundo ver que o Senhor era Deus. Quem somos nós para questionar a onipotência, a onipresença e a onisciência do nosso Deus? Então, o que eu quero dizer? Foi uma grande dificuldade para Noé, depois de tanto esforço, irmãos, tanto esforço, trabalhando numa coisa, depois que ele viu que era certo, aquilo ali virar só uma madeira jogada, não tinha mais fundamento, não tinha mais uso. Significa que Deus não é grato pelo que você constrói? Claro que não. Significa que Deus é novo, e o que Ele deseja de nós é que a gente esteja condicionado a entender, Senhor, a arca funcionou, qual é a próxima arca? Qual é o próximo novo? E com certeza, para você entender esse próximo novo, você tem que ser novo. Nós oramos e profetizamos para que esse tempo para vocês seja um tempo disso. Antes de você profetizar pelo novo e querer o novo, você entenda o que Deus está pedindo de novo para você. Qual é o novo que você pode entregar a Ele? É muito interessante essa passagem, essa declaração que ele fala o seguinte, cara, como a pessoa bebe o vinho velho, ela vai querer o novo. Por quê? Porque ela se acostumou. Então, eu oro para que a gente não sirva a um espírito nostálgico no nosso meio. Quem pode dizer amém? Ou seja, o que Deus fez nos anos 90 foi bom, sim ou não? Foi válido, foi de Deus? Foi. E teve o seu tempo, e teve a sua legitimidade. Mas eu não me apego e não quero ficar apegado àquilo que o Senhor fez. Eu quero me apegar àquilo que Ele quer fazer. E Ele quer fazer algo novo. E as dinâmicas mudam. Então o mais difícil para Noé foi realmente abrir mão daquilo. Quantos querem o novo de Deus? Então talvez a pergunta que sintetizaria essa manhã é uma pergunta talvez mais importante. Quantos querem dar algo novo a Deus? É essa a questão. É quase o que eu estou dizendo o seguinte, cara, não ouse pedir algo novo se você não tem capacidade de dar algo novo. É tipo isso. Como você vai pedir uma promoção no teu emprego se você não faz por onde, não faz por merecer? Na questão da salvação, nós entendemos que a salvação é mediante a fé, é graça. Não existe nada, repete comigo, nada. Não existe nada que você faria que você merecesse salvação. Nada. É mediante a graça de Deus, é a fé, é a tua fé nele. Mas nós entendemos que algumas honras terrenas é necessário sim uma dinâmica nossa de renúncia, de seguir a Deus, tomar a sua cruz. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 23 ao 25. Então, queridos, para sintetizar essa primeira parte dessa mensagem hoje, vocês entendem que você pode pedir um novo a Deus? Sim. Mas você está preparado e também disposto a dar algo novo a Ele? Me mostra como, Samuel.
Cara, talvez Deus está mandando você começar a abrir a sua boca e proclamar o evangelho a alguma pessoa que está no seu trabalho, na sua empresa, na sua faculdade. Talvez o Senhor está pedindo algo novo em você no que diz respeito à postura e integridade. Você não está mais tendo hábitos que não são hábitos que vão honrar o Senhor. Talvez você precise engajar numa igreja local. Ei, você que está me ouvindo online aqui, você está gostando muito dessa coisa de igreja online, show de bola. Mas não se acomode nessa estrutura, porque a Bíblia fala sobre a comunhão com os santos, e você não consegue comunhão. Por mais que a tecnologia seja uma arma poderosa e uma bênção, você precisa entender que a comunhão com os santos, ela é totalmente tangível, física e importante para o crescimento da igreja. Você, quando analisa a igreja primitiva, você vê que o que havia entre as pessoas, havia unidade, havia comunhão, eles comiam e bebiam. Então, é por isso que a gente fala assim, deixa Deus, a gente pode viver assim para sempre. Não, porque a gente não é contente com isso. A gente quer mais. A gente quer mais, a gente quer dar mais. Quem pode dizer isso? O que mais? Talvez você precisa começar a ser mais generoso com a tua oferta. Antes de pedir a provisão de Deus, talvez você precisa ser mais organizado com as suas finanças. Talvez você precisa aprender a saber guardar dinheiro. Talvez você precisa comece a renunciar a algum tipo de comida que não faz bem para o teu corpo. Antes de você pedir para Deus curar o teu joelho, você precisa, às vezes, emagrecer. Entender que aquele dor no joelho não é demoníaca, é porque você está sobrepeso. O que eu quero dizer é que nós condicionamos tudo numa esfera espiritual, e não sempre é espiritual, ela tem uma dinâmica humana e terrena. E é óbvio que nós queremos o novo, mas o que eu peço e eu rogo para cada um de vocês, irmãos, é que nós estejamos preparados a dar um novo para o Senhor. Ele quer isso. E outra, Ele merece isso. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23, eu vou precisar de ler. Jesus, ele fala sobre isso, é o seguinte. Antes da gente ler... obrigado, muito obrigado. Dizia a todos. Quem dizia a todos? Jesus aqui é o autor dessa palavra. Lucas era um médico, ele não andou com Jesus, ele escreveu o evangelho foi escrito por 4 pessoas diferentes, cartas para 4 tipos de pessoas diferentes. É como se o seguinte, é como você tem uma casa e a pessoa à esquerda vê a parte esquerda da tua casa, a pessoa da direita vê a parte direita da tua casa, uma pessoa que está atrás da tua casa, ela vê a parte de trás. Os 4 evangelhos, eles têm uma conotação para apontar Jesus como Messias. Mas eles são escritos para pessoas diferentes, em contextos diferentes, até em épocas diferentes, mas a mesma coisa aponta para... Os mesmos livros apontam para a mesma coisa, Jesus como Messias. O Mateus, ele escreve para judeu, era um contexto diferente. Lucas não está escrevendo para um povo judeu, você entende isso? Então é importante que você entenda isso, por quê? Porque Lucas, ele não encaminhou com Jesus, ele era um nerd, um médico, um estudioso, ele também escreveu o livro de Atos. E Lucas aqui... Ele relata o que Jesus falou, mas isso aqui é Jesus que falou. Repete comigo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Você entende isso? Ou seja, se você quer a bonança da minha presença, se negue. O evangelho vai ser sempre um convite à renúncia. O evangelho vai ser sempre, por mais secularista que a igreja seja, o evangelho nunca vai mudar a sua palavra, ele é imutável. Vai ser sempre um convite a você ser melhor, e para você ser melhor você precisa do Espírito Santo. Cara, a igreja pode ser a igreja mais moderna do século, o evangelho não muda, a mensagem principal não muda, que é: você quer me ver? Então você tem que deixar de se ver. Você quer me enxergar? Então você tem que deixar o teu ego de lado. Você quer o meu novo? Então você tem que deixar o teu velho para receber o meu. O Império Romano, ele é que tinha um domínio sobre Jerusalém, e é muito importante que você entenda isso, porque a cruz, se a cruz fosse mencionada, é interessante que Jesus fala isso antes de ir para a cruz. Ele usou a cruz para entender que esse seria o seu final, ele sabia disso. Mas na cruz, quando ele falava isso, a cruz era uma conotação sangrenta, era uma conotação pesada, associação, cara, alguma coisa é uma coisa ruim. A cruz, ela tinha uma ótica de esqueci a palavra aqui, não é sacrifício, meu Deus, castigo. Você está sendo castigado, você vai ser morto na cruz. A palavra que Jesus usa sobre vem após mim, isso está falando sobre discipulado. Ou seja, você crê que Jesus é real? Agora, o outro convite que Jesus faz é: tome a sua cruz, ou seja, renuncie a sua carne e me siga. O que é isso? Isso é um convite a discipulado, relacionamento íntimo, amém?
Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu quero te dar 3 óticas muito rápidas aqui. Vocês estão felizes aí? Galera que está aí online, tô te vendo rindo, hein? Tá rindo, que eu sei. Fica comigo aqui. Eu quero te dar 3 óticas que enxergam Jesus. Olha aqui. Marcos capítulo 4, eu vou ser muito sucinto, como você imagina. Marcos capítulo 4 fala a história de um tempo que os discípulos eles estão num barco. Vocês já ouviram essa história? E no barco vem uma tempestade. E nessa tempestade Jesus estava tirando uma soneca, ele estava dormindo. Então os discípulos atemorizados, eles acordam Jesus: você não vai fazer alguma coisa para nos livrar da morte? Vocês já ouviram essa história? Amém? O que acontece? Jesus, ele se dirige ao mar, se dirige e declara ao vento: vento, se aquiete, mar, se acalme. E o que acontece? Eles obedeceram. Nós aqui entendemos que o mar, a natureza, a criação responde à voz do Criador. Era como se milhares de anos atrás a natureza reconhecesse: essa é a voz de Gênesis. De Gênesis, que significa o início, a criação, tudo começou com essa voz. É como se depois de milhares de anos aquele mar, aquela natureza, é óbvio que eu estou falando aqui uma simbologia, ele fala assim: cara, eu reconheço, essa é a voz do nosso Criador. Então quando você entende que Jesus é o teu Criador, você se submete. O que é interessante nessa história em Marcos capítulo 4 é que há uma pergunta. Jesus chega para os discípulos assim: homens de pouca, vocês não creem? Por que vocês têm medo? E aí tem uma outra pergunta, acaba a história com uma outra pergunta, não sei se vocês se lembram. Os discípulos fazem uma pergunta entre eles. Alguém se lembra? A pergunta foi a seguinte: quem é esse cara que até o mar e o vento obedecem a sua voz? Quem está comigo aqui? Essa pergunta não era para ter sido feita. Que isso, pastor Samuel? Por que não? Tudo bem que eles haviam ali iniciar uma maturidade espiritual, eles ainda estavam no começo da caminhada. Aquela pergunta notifica e caracteriza que os discípulos, mesmo andando com Jesus, não entenderam que ele era Messias. Eles ainda não tinham uma noção clara que ele era filho de Deus. Era o início da sua jornada. Quem está comigo? Essa é uma ótica que talvez você esteja sentado, você está olhando esse vídeo, você pode ter. Eu sim sei que ele tem uma coisa especial, talvez ele é um profeta, mas eu ainda não entendi que ele é Deus. Essa é uma primeira ótica que eu quero passar para você. Pastor, por que eles não podiam falar isso? Por que eles não podiam perguntar isso? Porque o mar, a submissão da natureza, já estava respondendo que ele era Deus. Ou seja, a falta de discernimento. A segunda ótica que eu quero passar para você está baseado no livro de Lucas, capítulo 18. Não sei se você, amigão, pode projetar para mim. Lucas, capítulo 18, versículo 31. Eu quero só apresentar uma ótica para você. Se liga aqui. Então, vamos lá. Olha isso aqui. Quem toma consigo os 12 aqui? Jesus. Vocês estão comigo, né? Jesus faz o seguinte, olha: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Próximo. Versículo 32. Ele será entregue aos gentios, ele será escarnecido, ele será ultrajado, ele será cuspido. Próximo. E depois de o açoitarem, vocês entendem que Jesus está falando de uma forma indireta, ele está falando dele mesmo. E depois de o açoitarem, eles tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia, Agora vem comigo. Aqui Lucas 18 já é um outro contexto, os discípulos já estão acostumados com Jesus, e os discípulos aqui entendem que Jesus é Deus. Primeira ótica, Jesus ele faz a ilustração de você não sabe o que é isso, né? Uma cruz. Ele faz a ilustração de uma cruz antes de experimentar a cruz. Ele fala assim: se você quer me conhecer, você tem que carregar a sua cruz. Ali é o convite de Jesus. Então na primeira história, eles falam assim: quem é esse que até o mar obedece? Ou seja, eles não sabem que ele é o Messias. Aqui, em Lucas 18, é outro contexto. O contexto é o seguinte: Jesus fala: eu vou ser açoitado, eu vou ser escarnecido, eu vou sofrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar.
Nesse contexto, eles aqui, os discípulos, já entendem Jesus como o Messias, como Deus. Só que não um Messias triunfalista. Na ótica judaico, o Messias ele tinha que vir para trazer uma restauração econômica, social, política. E aquele império romano seria destruído, porque o Messias veio para triunfar. Ou seja, agora eles entendem que ele é o Messias, mas eles não entendem um Messias triunfalista. Ou seja, os discípulos, eles não conseguem entender aquilo que Jesus fez, porque, irmão, projeta o próximo versículo, depois desse versículo aí que a gente leu, 18, Lucas capítulo 18. A Bíblia fala que os discípulos ficaram que nem barata tonta, de novo. Em Marcos, olha lá, eles nada compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido dessas palavras era lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Na tradução do Samuel, na versão do Samuel, eles estavam boiando na maionese, viajando na farofa. O significa o seguinte, que você anda com Deus, mas ainda você não tem uma visão clara e plena de quem Ele é. No primeiro contexto, eles não veem que a natureza responde o Criador, e eles perguntam uma pergunta errada: quem é esse? Eles já deviam afirmar. No segundo contexto, ele fala o seguinte, Jesus fala, ele vai sofrer, ele vai ser açoitado, ele vai ser escarnecido. Mas o terceiro dia ele vai ressuscitar. No contexto de visão deles, eles não conseguem entender que ele vai ressuscitar. Eles só se apegam ao negativismo do processo. Por quê? Porque o Messias não pode sofrer, o Messias não pode morrer, o Messias não pode ser escarnecido, o Messias só tem que triunfar e fazer o povo judeu triunfar sobre não só o Império Romano, mas sobre todos os outros impérios. Quem está comigo? E isso é uma didática muito importante para a nossa vida, que significa o seguinte, que a vida cristã não é ursinhos cor-de-rosas, não é um algodão doce, não vai ser sempre tudo fácil. Porque ainda temos a natureza adâmica, até a segunda vinda de Cristo, nós entendemos que o processo às vezes é doloroso, vamos perder pessoas que amamos, que não queríamos que fossem. Vamos sofrer decepções, vamos estar desencorajados, vamos ter atribulações. Mas tem uma declaração, e Jesus está falando ali no versículo 34. No terceiro dia eu vou ressuscitar, velho. Então no contexto, os discípulos não conseguem falar, cara, no final vai dar tudo certo. Eles não conseguem entender por quê? Porque eles se atentaram ao negativismo do processo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, para você nessa manhã, o processo é negativo, mas existe uma promessa da segunda vinda dele. Pastor, qual é a tua ideia? A ideia é que o nosso Deus hoje não é um Messias como um cordeiro, é um Messias que vai voltar como o leão da tribo de Judá. Isso sim é triunfo. O problema dos discípulos é que eles não conseguiam ver isso, porque eles entendiam que aquele Messias judaico era o Messias que viria para detonar o Império Romano e restaurar e botar o povo de Israel lá em cima. E às vezes é assim com a gente. A gente acha que nós vamos entregar nossa vida a Deus e aí tudo vai dar certo. A gente acha que agora é só vinho novo, a minha economia vai mudar, a minha vida vai mudar. E aí você começa a passar por atribulações. Deixa eu te falar uma coisa que eu não prometo. Eu não prometo que a tua vida cristã vai ser fácil e vai ser perfeita. Mas deixa eu te falar o que eu prometo. De acordo com as Escrituras, eu prometo que o Espírito Santo, como um consolador e confortador, ele vai estar sempre com você. Cada vez que você chorar, cada vez que você tiver crise existencial, cada vez que você até duvidar se ele é real, ele vai estar com você, porque ele é misericordioso. Essa é a minha promessa. E a segunda promessa é que ele ressuscitará nos nossos dias de hoje, ele vai voltar. Então não se atente ao processo negativo, se atente à promessa que é muito triunfalista. Pastor, então o evangelho não é triunfalista? É triunfalista, no seu tempo, entendeu? Porque a gente não é político, igreja não é político, pastor não é político, a gente não vai vender um produto para você. Por isso que eu comecei dizendo que Lucas capítulo 9 fala o seguinte, quer me seguir? Tome a sua cruz, é renúncia, velho. É difícil, mas vai valer a pena. Já vale a pena. Quem pode dizer amém? A terceira ótica aí para terminar, a terceira ótica é a ótica do Jesus quando está sendo condenado pelos escribas e fariseus. Está em Lucas capítulo 23, fica comigo aqui, é assim ó, você é Jesus mesmo? Você é filho de Deus? Jesus fala, se vocês dizem. Se lembra quando ele está sendo acuado, ele está sendo condenado, ele fala assim, cara, se vocês dizem, quem é você? Você é quem diz? Eles estavam tentando forçar uma confissão. Se você estudar um pouquinho da Bíblia, eu te garanto, você vai ser mais feliz. Só um pouquinho. É bom demais.
no contexto daquela época, a lei judaica tinha regras de como você sacrifica pessoas, como você pune pessoas. E em Jesus tudo foi desregulado. Estava tudo fora do comum. Eles não, por exemplo, eles não podiam escarnecer e nem zombar de um preso que ia ser morto. E eles fizeram isso com Jesus. Eles não podiam espancar um preso antes de crucificá-lo. Eles fizeram isso com Jesus. Eles não podiam forçar a culpa. Tinha regras, tinha um modelo que era justo. Como se os direitos humanos estivessem presentes aqui. E com Jesus tudo foi desregulado. Vocês estão comigo? Eles estavam forçando a confissão de Jesus. Jesus fala assim, olha só, se eu te responder, vocês não vão entender. Olha isso. E ele fala o seguinte, e se eu te perguntar, vocês não vão ser capazes de responder. Primeira ótica. Quem é esse que até o mar obedece a sua voz? Pergunta errada. Segunda ótica. Eu vou morrer, eu vou sofrer escárnio, mas eu vou ressuscitar. Não entenderam nada. Terceira ótica. Fala de um público que não conhece a Deus. E aí Jesus fala, se eu te perguntar, vocês não vão responder. Romanos capítulo 8 fala sobre essa criação que está gemendo pela manifestação de Deus. Está gemendo por uma resposta. Eu creio que eu e você, existem tempos que vocês vão perguntar se Deus é real, isso é tudo bem, ok? Mas chegou um tempo da gente parar de perguntar e começar a afirmar respostas que o mundo está precisando e está perguntando até hoje. Para terminar, eu quero dizer o seguinte, que nessas indagações de quem Deus é, de quem Deus não é, tinha um homem, em Lucas capítulo 2, fala de um homem chamado Simeão. Você pode repetir comigo, Simeão. A Bíblia fala em Lucas capítulo 2 que esse cara, ele era cheio do Espírito de Deus e ele orava para que a promessa fosse vista pelos seus olhos. A Bíblia diz que ele foi levado ao templo para fazer o ritual que todo menino judaico tinha que fazer, a circuncisão. Simeão já era velho de idade, ele foi levado ao templo. Olha isso, ele foi levado ao templo, ele pega Jesus no colo, como um bebê. Ele levanta Jesus e fala o seguinte, o Senhor pode me levar, porque os meus olhos viram a salvação, não só de Israel, mas do povo de gentio. Esse vai ser pedra de tropeço. E ele profetiza e ele recita Isaías 42 com Jesus. Pastor, qual é a tua mensagem de hoje? Deus tem algo novo, mas ele precisa tirar as escamas do velho na tua vida. Cara, se liga, tem gente que andou com Jesus no barco e viu o mar responder a voz desse homem. E eles ainda não entendem quem é esse cara. Tem gente que andou com Jesus e ouve que ele não vai ser tão triunfalista como ele pensava, que o evangelho não era acerca dele e eles não entendem. Tem gente no mundo todo que não entendeu quem Deus é, porque Jesus falou assim, cara, se eu te responder, vocês não vão entender, e se eu te perguntar, vocês não vão ser capazes de responder. A criação está fazendo uma pergunta, eu e você precisamos ser a resposta. O que é a resposta? É nos antecipar, é ver o que os céus estão falando sobre ele e a gente proclamar na terra. Quando Simeão pega esse menino, ele profetiza que esse é o Messias. Enquanto escribas e fariseus e homens e até os discípulos duvidavam de Jesus, vendo ele fazendo sinais e maravilhas, andando com ele, esse homem de tamanha espiritualidade, de tamanha sensibilidade, ele pega Jesus no colo e fala assim, esse é o Filho de Deus. É esse vinho novo que eu desejo para a minha vida. É esse vinho novo que a igreja precisa ter. Quem crê nisso, quem deseja isso, fique de pé, eu quero orar por você nesse momento, nesta manhã. Quem é você hoje, irmão? Como você está aqui hoje? Ah, eu estou no barco, eu estou ligado que Deus é especial, mas eu ainda não entendi totalmente, beleza. Pergunta aí, mas tem que ter um momento na sua vida, na sua maturidade cristã, que você tem que parar de perguntar e tem que começar a responder. Eu oro para que cada um de nós sejamos resposta para aqueles que perguntam. Se você hoje está aqui ainda perguntando, Deus é real? Essa coisa é real mesmo? É legítimo? Tudo bem, isso é normal, eu tive essas crises existenciais, normal. Só não continue isso, isso não é teu estilo de vida. Tem um momento que Deus, o que eu sinto que Deus está falando é o seguinte, cara, eu quero usar vocês como resposta para aqueles que estão perguntando quem eu sou. Quero ter um encontro com você, eu quero mostrar a plenitude de que eu sou um Messias triunfalista sim, mas que nem tudo vai ser como você acha que seria, porque eu sou
onipresente, onisciente, onipotente. Eu sei das coisas. Onde você estava quando eu fundamentei a terra? Onde você estava quando eu construí os pilares de cada canto da terra? Vocês estão comigo? Nós somos formigas diante da soberania de Deus. E que privilégio Ele nos deu de ainda proclamar o seu evangelho e fazer parte desse reino com Ele. Quem pode dizer amém? Essa é uma mensagem de ânimo, essa é uma mensagem de encorajamento, mas uma mensagem que desafia você. Você está preparado a dar algo novo para Ele antes de pedir o novo dEle? A Bíblia fala em Lucas capítulo 24 que um homem chamado Simão, não Simeão, Simão o Cirineu, ele estava ali, parado num festival, porque no contexto judaico, toda pessoa que era sacrificada, não é sacrificada, mas toda pessoa que ia ser morta, era como se fosse um festival para os judeus. Eles iam lá, ficar de bobeira, vamos lá, parava tudo e ia ver. E Cirineu estava de bobeira ali olhando, talvez nem sabia quem Jesus era, nem porque ele estava sendo condenado, ele só estava sendo mais um bobão ali olhando, inerte. E a Bíblia fala que em algumas versões que os guardas compeliram Simão a carregar a cruz de Cristo. Algumas falam forçaram, empurraram. Vocês estão comigo aqui? Simão nunca foi falado e nunca vai ser falado depois disso. Tu nunca mais vai ouvir. Mas na via dolorosa Jesus estava carregando a cruz, e como eu falei, eles estavam desregulando o contexto judaico de perseguição e de condenação. Jesus já tinha sido espancado fortemente, então ele não conseguia carregar a cruz. E Simão foi esse cara que ajudou, talvez 3 metros, 4 metros, a Bíblia não fala quanto tempo ele carregou, talvez tenha sido 1 metro, mas a minha filha Lívia bateu com a cabeça ano passado, quando a gente estava nos Estados Unidos, pulando da cama. Quem conhece sabe que ela tem muita energia, mas ela abriu, levei para o hospital. A minha esposa Sabrina desmaiou quando ela viu. Samuel, tem que fazer uma coisa. Tá, vou fazer. Quando eu vi, ela tá no chão. Assim você não ajuda a menina, hein? A Lívia estava sangrando muito, levei para o hospital. O problema é fazer o ponto, né? Aquela agulha. Uma criança de 3 anos na época não ia deixar. Eu nunca mais, ouve o que eu vou falar, eu nunca mais vou esquecer o rosto daquele médico que entrou, abraçou minha filha e falou assim, ficou vendo, caraca, que bobeira aqui. Ele falou assim, eu tenho uma filha que nem você, confia no tio, eu vou cuidar de você. E ele foi acalmando ela, não forçou, e deu uma injeção, uma anestesia para ele poder fazer o ponto. A minha filha tem um monte de amigo, mas aquele rosto daquele doutor, eu nunca vou esquecer. Porque no momento de dor da minha filha, ele estava com ela. Ele fez uma coisa que eu não pude fazer. Quando Jesus estava na cruz, ele recita salmo e fala assim, Pai, por que você me abandonou? Deus, o próprio Pai, o abandonou fisicamente. Irmãos, era necessário que Deus, na sua soberania, abandonasse o Filho para que eu e você fôssemos justificados diante da justiça dele. Deus, o Pai, abandona Jesus no seu espancamento, no seu escárnio, na sua via dolorosa. Ele abandona, e Jesus então repete, por que você me abandonou? Mas tem um homem chamado Simão, um Zé Ninguém, que carrega a cruz de Jesus talvez por 1 metro, 2 metros, e Deus, não sei se esse cara foi para o céu, mas Deus chega para Noé, obrigado por ter construído a arca. Davi, obrigado por ter restaurado a arca para Jerusalém. Paulo, obrigado por você ter fundamentado a igreja, ser um líder. Simão, quando meu filho estava com dor, você foi a única pessoa que ficou com ele. Você estava ali com ele. O meu convite para você nessa manhã é entender que quando você quer o novo de Deus, você renuncia o teu velho, você está carregando a dor que Jesus tem pela criação. Pastor, você está dizendo que Jesus ainda está carregando a cruz? Não, ele ressuscitou. Ele triunfa em vitória, ele está à direita do Pai. Ele vive entre nós. Mas existe um significado muito bonito em nós nos abdicarmos de nós mesmos para servir o nosso Criador, o Consumador da nossa fé. E eu acho que isso significa carregar a cruz com Ele. E é doloroso, é difícil, talvez você nem entenda tanto como Simão estava ali desordenado, mas fez algo significativo. Eu quero que todos vocês levantem as suas mãos, eu vou orar. Espírito Santo, nós te recebemos nesse lugar. Nós reconhecemos quem o Senhor é, e nós sabemos que o Senhor não precisa da nossa ajuda, o Senhor não precisa da nossa teologia, o
O Senhor não precisa da nossa experiência, o Senhor não precisa dos nossos dons, o Senhor não precisa das nossas opiniões. E nós levantamos a nossa mão como sinal de rendição a Ti, dizendo: o Senhor nos daria o privilégio de carregar a cruz com o Senhor. E no momento da tua dor, que ainda existe por todas as pessoas que estão morrendo sem Te conhecer, o Senhor ainda chora. O Senhor não está sendo espancado, açoitado, mas o Senhor ainda está sendo trocado. O Senhor ainda está sendo rejeitado. O Senhor ainda está sendo zombado. Que nós possamos ser Simeões, que vejamos que o Senhor é Messias e que as tuas promessas vão ser cumpridas, mesmo que elas ainda sejam bebê. Mas também que possamos ser Simãos, que possa carregar a tua dor, a dor que está no teu coração. Nós profetizamos, sim, nós ordenamos, Pai, que o Teu vinho novo seja estendido sobre nossas casas, sobre nossos ministérios. O Senhor nos dá o privilégio de ter a parceria contigo, Senhor. Nessa manhã, nós encerramos esse tempo falando sobre o vinho novo. Pai, nós oramos que cada mão estendida seja um odre novo, para que o Senhor nos visite com o Seu vinho novo. Então, irmãos, nós somos a igreja de Cristo. Nesse momento eu oro para que você, agora eu peço que você, vamos orar juntos. Levante a sua voz e comece a declarar: Senhor, venha com um vinho novo sobre a nossa cidade. Venha com um vinho novo sobre essa igreja local. Venha com um vinho novo sobre o meu casamento. Vamos todos juntos, levante a sua voz, levante a sua mão, levante e profetize. Todo espírito nostálgico caia por terra e que aquilo que o Senhor prometeu vai ser cumprido em nome de Jesus. Que nós não sejamos barreiras para impedir aquilo que o Senhor tem que fazer, até porque a gente não tem poder para isso. Vamos, irmãos, levante a sua voz, vamos juntos, como igreja, nesse tempo profético que a gente está falando do tempo novo de Deus. Que a gente veja que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Querido, nesse momento eu oro. Vamos orar junto por toda aquela criação que ainda está perguntando quem Deus é e se Deus é. Vamos orar por esses irmãos que não conhecem, nossos vizinhos, nossos empregados, nossos patrões, pessoas que a gente serve, nossos clientes e estudantes. Vamos lá, queridos, vamos declarar: a criação está gemendo pela manifestação do vinho novo de Deus. Pai, usa-nos em nome de Jesus, usa-nos. Nós queremos Te dar mais. Nós queremos Te entregar mais. Em nome de Jesus, nosso Pai, nós oramos. Vamos aplaudir ao Senhor pela Sua palavra. Vamos aplaudir a Ele pelo Seu vinho novo, Seu grande amor. Em nome de Jesus. Se você está aqui hoje e você quer dedicar sua vida a Jesus, levante a sua mão, eu quero orar por você. Se você está aqui e fala: cara, eu quero acreditar, eu quero perguntar, eu quero entender quem Ele é, eu quero orar por você. Vai ser a melhor decisão que você possa fazer. Se você está assistindo esse vídeo e você quer tomar uma decisão, fala: cara, eu sou um pecador, eu preciso dele, eu preciso dessa solução, eu preciso de Jesus. Fala com a gente, mande uma mensagem, a gente vai adorar conectar com você. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.